Então, é mantida exclusivamente pela sua contribuição. Nós temos os sócios que participam do clube, né, que mantém esse projeto chamado Dai-me Almas, né, e que mantém todas as despesas da Canção Nova. Você pode contribuir de várias maneiras, ou pelo boleto bancário que você recebe aí na revista da Canção Nova todo mês, ou então pelo débito automático em conta corrente. Essa é a maneira mais fácil. Se você tem conta corrente em banco, você pode autorizar o banco que transfira todo mês um valor para a conta da Canção Nova. Você não esquece, passa a ser um sócio fiel, comprometido, né? Uma das coisas que dificulta muito a vida da Canção Nova são os chamados casos de sócios inativos. São pessoas que começam a contribuir, mas depois param. Entende? Então, pense bem, as coisas de Deus a gente não pode voltar atrás. Claro que se a pessoa tem dificuldade, não tem como contribuir, ela pode parar. Mas nas coisas de Deus, a gente precisa ter compromisso com Deus. E a Canção Nova é uma obra de Deus, que está aí há mais de 30 anos com a rádio, com a televisão aí já com mais de 25 anos. O tempo, a história já provou que é uma obra de Deus, não há dúvida sobre isso. E que então vale a pena essa nossa perseverança, esse nosso compromisso de manter esta atividade. Muito bem, eu quero mostrar aqui alguns dos nossos livros, inclusive dos últimos lançamentos. Essa semana nós lançamos esse livro, A Vida Espiritual. É um livro antigo, eu tenho resgatado, junto com a editora Cultura, que é uma parceira nossa, temos resgatado livros antigos. A Vida Espiritual reduzida a 3 princípios. O padre Maurício Mechler, um sacerdote jesuíta já falecido, escreveu um livro maravilhoso. Em 3 princípios, ele ensina como viver uma vida espiritual. Esses 3 princípios são, o primeiro princípio, a oração, o segundo princípio, uma exata ideia do que é o homem, e depois, um terceiro princípio, o amor. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, o amor às pessoas. Um livro muito bonito. Todos esses livros, sempre que a gente coloca aqui, são livros que nós já lemos, já examinamos. 100 mensagens para a alma. São 100 reflexões que fazem a gente crescer, que alimentam, aquecem a nossa alma. Né? 100 mensagens para a alma. Este livro, Flores e Plantas do Santo Sudário, eu fiz um programa aqui, a semana passada mesmo foi reprisado, onde é uma coisa maravilhosa. Um cientista judeu, que não é católico, Avinoam Danim, mora em Jerusalém, mora na Terra Santa, ele mostra pelas flores, sinais das flores que ficaram no Santo Sudário, que realmente o sudário é de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu penso que seja um dos depoimentos mais importantes sobre a veracidade do Santo Sudário. Inclusive, esse ano, o Papa Francisco autorizou de novo a exposição do Santo Sudário, no mês de junho, né? Lá na Europa, novamente, onde o sudário fica guardado, e as pessoas poderão novamente ver. Esse livro realmente mostra a beleza de tudo isso daqui. Muito bem, vamos continuar então falando aqui dos nossos sacramentos. Queremos trabalhar os sacramentos de maneira assim bem devagar, bem explicada, tirando, se possível, as dúvidas que houver. Então, eu já falei que os sacramentos acompanham a nossa vida, né? E o Catecismo da Igreja fala também dos sacramentais. Eu já contei aqui, já falei aqui da diferença entre um e outro. Eu quero apenas apresentar esse slide que o Catecismo apresenta no parágrafo 1677 e 1678. O Catecismo diz assim, que os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é preparar os homens, as pessoas, para receber o fruto dos sacramentos e santificar as diferentes circunstâncias da vida. Entre os sacramentais, ocupa um lugar especial as bênçãos. Então, importante entender isso, que os sacramentais, eles preparam para os sacramentos.
Ou seja, põe a pessoa com disposição para receber o sacramento. E também para, diz aqui, santificar as diferentes circunstâncias da vida. Então você leva um sacerdote para benzer a tua casa, você benze o teu carro. Por quê? Para ter a proteção de Deus na vida, nas atividades. Carrega um crucifixo no peito. Não é? Enfim, são sinais que a igreja instituiu. E por que tem poder? Não se esqueça aquilo que o Cristo falou para os apóstolos. Tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, se a igreja diz que uma água é benta e ela tem poder de proteção, não duvide. Porque se a igreja ligou na terra, Deus liga no céu. Entende? Um padre abençoa a tua casa em nome da igreja. Num sacramental instituído pela igreja. O poder de Deus está ali. Porque o que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. É muito claro isso também. Mateus 18, 18. Jesus fala para os apóstolos. Tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Ele já tinha falado para Pedro. Aí está em Mateus 16, 18. 2 capítulos antes. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, o que o Papa liga, não tenha dúvida, Deus liga no céu. Claro que não é tudo que o Papa fala e diz que o Papa coloca como um dogma. Não. Mas aquilo que o Papa define como verdade de fé, de dogma, Deus liga no céu. Não há dúvida. Ok? E a igreja, de modo geral. Então, os sacramentais têm esta força, né, de levar à vida das pessoas o poder de Deus confirmado pela igreja. Pode passar. São sinais sagrados de dois tipos, os sacramentais. Os objetos, então, por exemplo, medalhas, crucifixos, rosários, escapulários. Não é? Uma imagem, por exemplo. Uma imagem é um sacramental. Essa imagem aqui, por exemplo, a Canção Nova vende essas imagens, né? Claro que elas são vendidas antes de serem bentas. Depois a pessoa que adquire leva para benzer. Então ela é vendida como um objeto. Depois você leva para um sacerdote benzer. Ok? E essa bênção que o sacerdote dá à imagem, coloca sobre esse objeto um poder sagrado. Não quer dizer que a figura em si tenha um poder, mas ela traz aqui um sinal sagrado de Deus. No caso da imagem, por exemplo, o que a igreja valoriza numa imagem? A igreja valoriza principalmente três realidades. Primeira, a imagem lembra que aquela pessoa que está representada ali viveu de acordo com a vontade de Deus. É santo, é santo. Então, eu devo imitar a vida dela. No caso aqui, São José, né? Então, eu devo imitar a vida dele, porque a igreja está dizendo que ele é santo, é justo. Então, eu devo imitar a humildade dele, a castidade dele, a bondade dele, a diligência em servir, o amor a Deus que tinha. Segunda realidade que a imagem nos representa. Ele é santo, está em comunhão com Deus, reza por mim. Porque a igreja ensina que os santos, na comunhão de Deus, intercedem por nós sem cessar. A igreja reza isso na missa, né? Na oração eucarística. Os santos, diante de Deus, intercedem por nós sem cessar. Então, se você pega São José ou a Nossa Senhora, intercedem por nós. Então, a imagem lembra isto. Não é? É tão bom ter uma imagem, né? Por exemplo, eu me lembro de um livro que eu li da vida de São Bernardo. São Bernardo, toda vez que passava diante de uma imagem de Nossa Senhora, São Bernardo dizia, Salve Maria. Diz que um dia ele escutou Nossa Senhora dizer para ele, Salve Bernardo. Respondeu para ele, Salve Bernardo. Os santos, né, têm essas qualidades. E a terceira coisa que a igreja nos lembra é que a imagem lembra que a pessoa que está representada ali é santa pela graça de Deus.
Então, quando eu presto um culto a um santo, diante de uma imagem, eu não estou fazendo adoração, porque só se adora a Deus, mas eu estou fazendo um culto a Deus, cuja graça fez com que aquela pessoa chegasse à santidade e pudesse viver eternamente com Deus. Estão entendendo? Um sacramental, a imagem. Então a igreja fala de muitos sacramentais. Também, além dos objetos, as orações, as bênçãos, não é? Bênção de alimento. Vai almoçar, tem um sacerdote, tem um diácono, então abençoa o alimento. E como isso é importante, gente. Eu me lembro de uma história de São Bento. São Bento, o fundador dos primeiros mosteiros na Europa, aí por volta do século V. São Bento, um dia, um grupo de monges dele, queriam matá-lo, envenenado, porque achavam que a regra dele era muito dura. Então, o que fizeram? Envenenaram um copo de vinho que São Bento ia beber no almoço, porque São Bento deixava os monges dele tomar um copo de vinho. E o copo de vinho dele estava envenenado. Quando São Bento abençoou os alimentos, o copo de vinho dele, o cálice, quebrou, trincou, e o vinho derramou todo na mesa. Os frades que queriam assassiná-lo ficaram tão tocados que contaram para ele. Diante do milagre, disseram, nós queríamos matá-lo, mas Deus não permitiu. Vocês estão vendo? A bênção, um sacramental. Olha o poder. Então, gente, é muito importante, sabe? Quem é que pode abençoar na igreja? Quem recebeu o sacramento da ordem. Diáconos, padres e bispos. Nós, leigos, podemos abençoar? Podemos pedir a bênção de Deus. Mas dizer, eu te abençoo, não é? Aí é para aquele que é consagrado. Então, nós pais, Deus te abençoe. A gente pede a bênção. O filho pede uma bênção, né? A bênção, pai, a bênção, mãe. Deus te abençoe. A gente pede a Deus que abençoe. Agora, o sacerdote, não. O sacerdote, ele tem o munus, ou seja, o poder sagrado de, pelo sacramento da ordem, abençoar. Entende? Então, a gente deve realmente pedir a bênção aos sacerdotes. E eu lamento, sabe, que tem sacerdote que você pede a bênção e ele não responde. É triste isso. Ele tem que abençoar. Ele recebeu o poder sagrado de Deus para distribuir esse poder. Se ele não acredita na bênção que ele dá, nós acreditamos. Então, é preciso ter atenção com os fiéis. Se o fiel pedir ao Senhor a bênção, por favor, o Senhor dar a bênção a ele. E até beijar a mão. Eu gosto de beijar a mão do sacerdote. Por quê? Quantas e quantas vezes eu vou beijar a mão de um sacerdote, ele retira a mão. Eu não quero simplesmente beijar a mão de um homem, eu quero beijar a mão de um sacerdote. É diferente. A mão do sacerdote, quando ele é ordenado, é ungida com óleo santo. Porque aquela mão é ungida para abençoar, para proteger. Os santos queriam. Então, não os filhos beijam a mão dos pais. E é tão bonito isso, né? Quando eu era pequeno, apresentei isso tantas vezes. O livro do Eclesiástico diz, no capítulo 3, versículo 11, o livro do Eclesiástico diz assim, a bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Eu me lembro que quando eu era criança, 4 vezes por dia, eu pedia a bênção para meus pais. Quando acordava, bênção pai. Quando ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Não é possível que não seja abençoado, né? Com tanta bênção assim. A bênção tem um poder grande. Então, é um sacramental. Aqui, a bênção do alimento, a bênção da sua oficina de trabalho, a bênção da sua casa, a bênção do seu carro, das suas imagens, das suas máquinas. Máquinas, está aqui escrito no catecismo. Campos, o seu sítio,
onde você planta as suas plantações, pode ser abençoado por um sacerdote. Os doentes, etc. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça não, viu gente? É do Catecismo da Igreja Católica. Então, todos aqueles ambientes, objetos que a gente usa para a vida nossa, a igreja quer colocar a sua bênção. Para quê? Para que o malvado, o inimigo, não venha semear o joio no meio do seu trigo. Entende? O salmista diz muito claro, Salmo 126, se não é Deus quem constrói a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam os sentinelas. Não adianta você se matar de trabalhar. Se não tiver a bênção de Deus, não vai para frente. Entende? Então, são coisas sagradas, que nós muitas vezes não damos valor, não estamos acostumados. Pode passar, Fernando. Consagrações também são sacramentais. A consagração de uma igreja, consagração de um altar, a bênção de um cálice que vai ser usado para a missa, né? A bênção de um abade, de uma virgem consagrada a Deus, a bênção de crianças após o batismo, a bênção da esposa, a bênção do esposo, também os exorcismos. O rito do exorcismo é um sacramental, não é sacramento, é sacramental. Mas olha o poder de Deus ali para enfrentar o demônio. E é um rito. O sacerdote escolhido pelo bispo, com um crucifixo, com água benta, vai enfrentar o mal pessoalmente, né, para eliminá-lo. Então, vejam aí a importância do sacramento. A eficácia dos sacramentais tem a sua força na oração da igreja e das disposições da pessoa que recebe ou que utiliza o sacramental. Então, é aquilo que eu já expliquei. No sacramento, Cristo opera diretamente. No sacramental, não. Depende da disposição da pessoa, da fé da pessoa, para que então a graça atue. Né? Depende da fé, da devoção do ministro e do fiel. Aí sim, o sacramental, quanto mais santo for o ministro e quanto mais preparado for o fiel, mais o sacramental atua. Por que os santos curavam muito? Porque eram santos. A bênção de um santo atuava e curava. Por quê? Porque o sacramental depende da santidade do ministro. O sacramento não. O sacramento, se você receber a Eucaristia da mão de um santo ou da mão de alguém que não é santo, tem o mesmo valor. Por quê? Porque a Eucaristia é o Cristo que diretamente atua. O sacramental não. O sacramental depende da fé, da santidade do ministro e do fiel. Entende? Essa é a diferença também importante de se notar. Vamos lá. Objetivo. Qual é o objetivo do sacramental? Consagrar toda a vida do homem a Deus. Então comece a entender agora a importância da bênção, dos sinais, da imagem, do crucifixo. Para quê? Porque toda a sua vida seja consagrada a Deus. A sua casa, o carro que você viaja, a oficina que você vai trabalhar, o campo onde você vai trabalhar, vai plantar, o seu escritório, o seu laboratório, o seu computador, pode ser abençoado. Para que toda a sua vida seja consagrada a Deus. Entende? É um sacramental. Né? O seu ambiente de vida para estar livre dos perigos e pecados e estar sempre em Deus. Claro, onde existe a bênção de Deus, existe a presença de Deus, existe a força contra o mal, a força contra o pecado, contra a tentação, contra o perigo, contra os acidentes. Sabe, gente, nós católicos temos um tesouro na mão que muitas vezes nós não usamos. Entende? A gente precisa aprender a usar, valorizar essas coisas tão simples que a igreja coloca à nossa disposição, mas que muitas vezes a gente não usa. Vamos lá. Então agora vamos começar a analisar cada sacramento.
Eu quero ir devagar mesmo para poder explicar muito bem cada um dos sacramentos. O batismo é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados. Então, veja bem, é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados. É o primeiro, por quê? Porque é pelo batismo que a gente entra na igreja, passa a ser membro do corpo de Cristo, volta a ser filho de Deus. Por quê? Pelo pecado original, nós perdemos a casa do Pai, nós somos expulsos do paraíso. O batismo nos traz de volta para o paraíso. Então é o primeiro sacramento. E ele perdoa os pecados, não só o pecado original, que não é um pecado de culpa, a gente chama de pecado por uma questão assim meio analógica, porque ele tem consequências como o pecado, separa de Deus, mas que não é culpa. Por isso que ninguém vai se confessar do pecado original. Não. Eu não tenho culpa. É uma herança negativa que eu recebi. Então a criança já é batizada sem precisar se confessar. A fé do pai, a fé da igreja supre a fé da criança. Por isso que já se batiza a criança. Bom, para o perdão dos pecados, une-nos a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo. São Paulo explica direitinho, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e seguinte, São Paulo explica num versículo profundamente o que é o batismo. Eu acho que vai aparecer ali, mas eu quero já ler aqui. São Paulo diz assim, Romanos 6, versículo 3, ele dá uma explicação assim, sucinta para o batismo. Ele diz, está aqui, ó. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. A palavra batizar quer dizer mergulhar, do grego quer dizer mergulhar. Então, São Paulo está dizendo, quem é batizado é mergulhado na morte de Cristo. O que quer dizer? Morre com Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Então, é importantíssimo entender isso que São Paulo está dizendo. No batismo, nós ganhamos uma vida nova. Que vida nova? Não é uma vida humana nova, é uma vida espiritual nova. Ou seja, espiritualmente, nós morremos com o Cristo. O homem velho morre com o Cristo. E como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. São Pedro usa uma expressão muito interessante. São Pedro fala que nós fomos regenerados. Ora, o que quer dizer regenerado? É ser gerado de novo. Regenerado. Então, nós somos gerados uma vez no ventre da mãe. Mas pelo pecado original, nós perdemos a graça de Deus. Pelo batismo, nós morremos para esse homem velho, destruído pelo pecado original, e renascemos. Somos regenerados numa vida nova em Cristo. Mas quem é que conquistou isso para nós? O Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição. Isso teve um preço de cruz, um preço de sangue, um preço de morte, um preço de ressurreição. Entenderam? Toda essa é a força do batismo. Vamos para o intervalo, está na hora, precisamos parar um instantinho, mas nós já voltaremos daqui a pouco. Espera aí.